Ah, babá, bi, 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 bi. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Muito bom dia para você que está acompanhando aqui mais um episódio, mais uma edição do Diplomata Podcast, mais uma edição número, eu não lembro, se é 13, se é 14, mas é uma edição, uma nova edição aqui. Estamos imparáveis toda semana fazendo mais uma edição aqui para vocês, meus queridos ouvintes, tá certo? É isso mesmo, meus caros. Estou aqui mais uma quarta-feira para animar a sua semana cheia de trabalho, sua semana cheia de responsabilidades e tarefas chatas e fúteis. Mas estou aqui para ajudá-los, meus caros, a não se desanimarem no meio das suas responsabilidades, tá certo? Para isso que esse podcast existe, além de fazer bem para minha própria cabeça, é bom que vocês perdem tempo aí ouvindo uma merda de um podcast, certo? Enquanto fazem suas responsabilidades, tá ok? Beleza. Muito bom dia, meus caros. Como é que vocês estão aí? Vamos dar os avisos agora para vocês. Lembrando de vocês acessarem o meu Instagram, @amkleiber, o Instagram onde eu posto as coisas sobre o podcast. Ou você tem meu WhatsApp também. Você pode ver. O Tito acabou de voar pra minha cabeça. E aí, Tito, meu chapa, vai querer participar também? Fica aqui no ombro pra você não cagar na minha cabeça, beleza? Mas é isso, pessoal. Me sigam no meu Instagrola. @imkleiber, IMCLEIBER, @imkleiber, para ficar sabendo aí das novidades sobre o podcast, tá certo? Também, se você já tem meu número no WhatsApp, eu também posto nos chats do Zap as notícias sobre o podcast e tudo mais. Mas, se você quer ter exclusividade aí, quer participar do podcast, mandando áudios, mandando mensagens para cá, você pode entrar em contato comigo tanto pelo privado do Zap quanto pelo direct do Instagram e pedir para entrar no grupo exclusivo do Telegram do Diplomata Podcast, tá certo? Você, Tito, pra cá. Não, no teclado não. Fica aqui agora, tá bom? Fica aqui, tá bom? Fica aí. Então você pode entrar em contato comigo por esses canais e perguntar: cara, eu posso entrar no canal oficial do Diplomata Podcast, o grupo exclusivo do Telegram, cara? Aí eu vou olhar pra você e falar: claro, cara, pode sim, cara. Aí eu vou mandar o link pra você, cara. Só para ouvintes assíduos do podcast ou ouvintes novos que querem se tornar ouvintes assíduos do podcast, tá certo? Lembrando também, cara, se inscreva no meu canal no YouTube, o canal Diplomata Podcast. Lá estarei postando toda quarta-feira também em vídeo, em formato de estreia, normalmente meio-dia. Está saindo o vídeo do episódio no YouTube, certo? E quem tem prioridade é o pessoal dos canais de áudio, né? Spotify, Google Podcasts, Anchor Podcast e tal, beleza? Esse pessoal tem prioridade até porque é muito mais fácil você renderizar um áudio do que renderizar um vídeo, certo? Então. E também o YouTube tem muito de momento que você posta o vídeo também, dependendo de onde tem mais visualização. Aí não dá pra eu postar 6 da manhã do mesmo jeito que eu posto os canais de áudio. Então no YouTube sai meio-dia, certo? Em formato de estreia. Então se inscreva lá no canal do YouTube, Diplomata Podcast, e se divirta, meus caros. Eu já postei alguns episódios, tanto episódios novos quanto episódios antigos também. Eu tô postando do primeiro até o 11º, eu acho. Que eu vou estar postando todo sábado também ao meio-dia, até que os episódios antigos acabem e eu passe a postar só os episódios inéditos na quarta-feira, tá certo, meus caros? Então, vão lá, me sigam no Instagram mais uma vez, se inscrevam no canal do YouTube, ativem as notificações toda quarta-feira e todo sábado, por enquanto, vai estar saindo vídeo novo. E podcast novo, né? Podcast novo só na quarta-feira e no sábado no YouTube vai estar saindo o vídeo dos episódios das edições anteriores dos podcasts, do podcast, tá certo? Então é isso, meus caros. É isso, acho que essas são as notícias por hoje, os avisos, né? Acho que é só isso mesmo. Pois bem, meus caros, como é que vocês estão? Me digam aí, estão curtindo a pandemia, essa merda? Vocês estão curtindo a semana de vocês? Me contem aí como é que vocês estão.
Eu estou leve, meus caros, leve como uma pena, mas também eu não posso. O universo ele tem que se equilibrar, né? Ele tem que estar equilibrando tudo. É impressionante. Eu não posso me sentir só bem. Eu tenho que me sentir um merda até quando eu tô bem, tá? O que que tá acontecendo? Basicamente, eu terminei. Praticamente, né? Terminou o período da faculdade. Na verdade, o período da faculdade se encerra dia 2 de outubro, oficialmente. Porém, entretanto, todavia, os professores de computação, eu acho que eles gostam de adiantar as coisas o máximo possível, então eu não tenho mais matéria pra estudar, eu tô de boa, posso fazer o que eu quiser e finalmente posso jogar os joguinhos, que eu estava com uma secura desgraçada pra fazer as paradas. E é isso, cara. Então, só que qual o problema? O problema que acarreta nessa questão é que nem o que eu falei no primeiro episódio do podcast, né? Na primeira edição do podcast, eu tinha comentado, eu tinha feito essa edição do podcast depois de ter passado 15 dias de férias. E eu comentei que nesses 15 dias de férias eu não fiz absolutamente nada de útil pra minha vida. Um completo inútil pra minha vida. Como eu sempre fui em todas as férias, eu nunca fiz algo constante, né? Todos os dias fazer algo útil, algo produtivo de fato. E espero mudar isso nos próximos capítulos, certo? Mas não tem como, cara. Não, simplesmente não tem. Simplesmente eu já tô mais livre da faculdade, posso deixar eu vou abrir a agenda assim, tá ligado? Abrir a agenda assim, um horário super flexível pra fazer as paradas e eu vou ver se eu consigo encaixar alguns projetos aí que aparecem na mente sobre vários âmbitos da vida, não sei o que for aí, tá ligado? Até estudar mesmo, pegar um assunto de uma matéria e estudar alguns assuntos que, apesar de eu ter passado na matéria nesse período, assuntos que eu não peguei direito, que serão importantes futuramente pra estudar na matéria. E é isso, cara, ver se eu transformo esse tempo vago em algo útil, e não só quando eu tô na faculdade fazendo coisas úteis, sabe? Coisas úteis entre aspas, né? De um ponto de vista niilismo, de um ponto de vista niilista, nada é útil, nada faz sentido, e é isso, sabe? Mas eu vou tentar fazer essas paradas, só que quando acabou, né? Aí eu fico muito preso na ideia de que eu tenho muito tempo livre e por isso, eu vou madrugar. E também os meus amigos me ajudam nesse quesito de madrugar, porque os caras gostam de fazer cal à noite, porra. E aí, quando eu tinha responsabilidades para ter responsabilidades no dia seguinte, de manhã, eu tinha que dormir cedo. Eu era obrigado a dormir cedo, mas agora que eu não sou mais obrigado a dormir cedo, eu não durmo mais cedo. Eu durmo tarde pra caramba, na cal com a galera e tal, tudo mais. Dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Ontem mesmo eu fui dormir, acho que 5 da manhã, cara. Olha que merda, tá ligado? Conversando na call com uma amiga. E tipo, pô, meu, complicado, né, cara? O que eu posso fazer, meu? Sei lá, cara. A consequência veio depois dos 50, tá ligado? Depois de todo mundo fudido aí, com dor nas costas, com, sei lá, diversos problemas de saúde, porque quando eu tinha 20 anos, não. Dormia tarde pra cacete e achava que ia tudo bem. Mas aí a consequência vem depois dos 50. É uma merda. Mas é isso, cara. O que que eu posso fazer? Eu me sinto inútil, cara. O que que eu tô fazendo de ultimamente é, tipo, fazendo tarefas domésticas em casa, lavando roupa, lavando prato, estendendo a roupa, varrendo a casa, guardando os pratos, e essas paradas. Que já é uma coisa muito interessante. Já é uma oportunidade de eu colocar um fone de ouvido e ouvir meus podcasts que eu gosto de ouvir na parada, mas pra mim não é o suficiente, eu tenho que estar fazendo alguma coisa interessante, alguma coisa que me cative, sabe? Alguma coisa que. Pra eu não me sentir um bosta completamente. Então, até quando eu tô. Eu me sinto um bosta, não um bosta, mas eu me sinto mal quando eu tô extremamente ocupado, que era como eu tava na faculdade, tendo certos. Um pouquinho, né? Não vou chegar aqui e falar, meu Deus, eu sou uma pessoa ansiosa. Não, não acho que seja o caso. Mas tendo um pouquinho de problemas com ansiedade, assim, devido à faculdade e tal, os horários mais estreitos, né, para fazer as coisas. E também tinha a questão das responsabilidades. Então, já não me sentia bem enquanto tinha muitas responsabilidades para fazer, porque era um negócio que dava certo estresse pra cabeça da pessoa e tudo mais, e caramba, quatro. E aí, quando eu tenho o meu tempo de lazer e eu não estou fazendo coisas necessariamente úteis no meu tempo de lazer,
acontece, ou eu não me sinto bem, sabe? Eu não me sinto bem, eu me sinto inútil, eu me sinto sem fazer nada, sabe? E aí, como é que funciona isso aqui? O universo ele tem que equilibrar pra fazer com que eu me sinta mal sempre, pra que eu me sinta normal, porque se eu me sentir muito bem, o universo vai, sei lá, criar uma fenda, uma rachadura temporal no universo, que vai destruir todo o universo. Eu tenho que me sentir mal. O universo tem que se equilibrar, porque se eu me sentir bem, fazendo qualquer coisa, tem que puxar pra que eu não faça. Pra que eu não me sinta bem, sabe? Eu tenho sempre que me sentir neutro ou mal. É isso que tem que ser, né? Não é o universo, é assim que funciona. Não é o universo de merda. Ah, mas é isso, cara. O que eu posso fazer? É a vida. É a vida, não tem pra onde correr. Eu vou tentar colocar uns projetos aí, vou ver se eu consigo dormir mais cedo. Mesmo com os arrombados dos meus amigos que ficam me chamando pra cá e eu. Assim. Inevitavelmente acabo aceitando, porque eu tô precisando, né? De uns momentos mais. Um rolê com os amigos, um rolê virtual, né? Digamos assim. Fazer call e o caramba 4, ficar jogando e tal. Eu tava com muita secura na hora da faculdade. Não no tempo da faculdade, no período. Enquanto ele tava rolando aí. Eu tava muito segura pra jogar as paradas. Meu Deus do céu, esse jogo aqui. Aí o cara jogava um pouquinho e ficava, meu Deus, tô viciado nesse jogo. Que parada maravilhosa. Quero jogar mais, quero jogar mais. E agora eu tenho tempo pra isso, cara. Mas eu não me sinto necessariamente bem. Eu me sinto bem enquanto eu tô executando essas atividades, mas aí o pós-atividade que é o problema. É o pós, é depois da atividade que é o problema, que eu olho pra mim e penso, caramba, não estou fazendo, não fiz nada de útil, não fiz nada de produtivo. O que é que eu estou fazendo da minha vida, cara? Meu Deus do céu, eu me sinto um bosta. E aí, pra onde que eu tenho que correr? Não sei. Não sei pra onde que eu corro, porque, cara, sei lá, meu. Sei lá, meu, a vida o instinto animal é uma merda, cara. É muita preguiça. Eu sinto preguiça pra caramba, tá ligado? Juro pra vocês, eu gosto de fazer o podcast e tal, mas hoje eu senti preguiça. Eu acho que hoje foi o primeiro dia que eu olhei pra cima e falei: caramba, velho, eu tenho que gravar o podcast. Porque até quando eu tava na faculdade, me fudendo pra caralho, quando eu tava na faculdade tendo lista pra entregar, prova no dia seguinte, em nenhum momento eu pensei, ah, que droga, eu tenho que gravar o podcast. Não, eu sentava aqui e gravava o podcast, independente das minhas responsabilidades estudantis e universitárias ou qualquer outro tipo de responsabilidade que eu tenha. Eu ia gravar o podcast, eu gravava de bom grado. Mas hoje, que eu não tinha nada pra fazer, eu só queria jogar, eu olhei pra cima e falei: caramba, velho, eu tenho que gravar o podcast. Mas eu tô aqui gravando o podcast. Eu tô aqui, eu não vou deixar de gravar o podcast porque ele faz bem, mas é muito aquela questão de tipo, você tem que fazer algo que você gosta, trabalhe com algo que você gosta e você nunca vai ter que trabalhar em nenhum momento da sua vida, sabe? Porque o seu trabalho vai ser uma espécie de hobby. E eu não acho que seja verdade, cara. Eu não acho que seja verdade, porque eu gosto de fazer o podcast, o Caramba 4, mas tem dia que eu fico. Grava podcast, tá ligado? Não sei explicar isso, não sei explicar como é que funciona isso. Tipo, teve um dia que foi um feriado que eu viajei, eu lembrei, dia 7 de setembro. É, um feriado que eu viajei e eu gravei o podcast do mesmo jeito, às 10 da noite. Eu gravei o podcast às 10 da noite, tá ligado? E isso eu tinha aula no dia seguinte, sabe? Eu tinha aula no dia seguinte, Cara, eu já acho que eu já tinha entregado as listas, não tinha muito problema não, mas o fato é que. Perdão. O fato é que eu tinha coisa pra fazer, eu tava naquele turbilhão, no dirigível, pegando fogo, como eu sempre faço a analogia aqui. E eu fiz o podcast. Eu fiz o podcast de bom grado, eu não me senti culpado, eu não me senti, tipo assim. Ai, não, não me senti como se fosse um. Como é o nome? Eu sei o nome em inglês, cara. Puta que pariu. A que ponto eu cheguei eu saber o nome em inglês e não saber em português? É burden. Burden, que eu quero dizer. Eu não me sentia martirizado, mas não é martirizado. O peso, burden é como se fosse um peso nas costas, sabe? Sei lá, cara. Enfim, pesquisem aí no tradutor, botem aí o que é burden no tradutor e aí vocês vão saber o que é que eu tô falando. Eu senti esse burden, eu nunca senti esse burden nas minhas costas de fazer o podcast enquanto eu tava nessa loucura de faculdade e o caralho. E hoje, que eu estou mais de boa, que eu estou, sei lá, viciado em jogar e as minhas responsabilidades elas se mantêm em fazer atividades domésticas. Hoje eu senti esse burden de tipo, nossa, eu tenho que fazer o podcast.
foi uma sensação repentina, assim, de tipo, caramba, nossa, eu tenho que entregar o podcast. Por mais que eu queria fazer, eu quero jogar, quero, sei lá, fazer outras coisas assim, sabe? Ao invés de fazer o podcast, mas eu tô aqui fazendo podcast porque é um compromisso, cara. Eu não posso. É por isso que o podcast ele é tão regradinho. Por isso que o meu podcast ele é tão regradinho. Apesar de ser um hobby que eu faço aqui, ele tem que ser regradinho. Ele tem que ser toda quarta-feira. Eu tenho que ter essa noção de que eu tenho que postar todas as 6 da manhã. Porque vai chegar uns momentos, apesar de eu fazer de bom grado as coisas. Ih, caramba. Ah, pronto, voltou. Apesar de eu fazer de bom grado isso aqui, e ser como uma espécie de hobby e tal, é... tipo, eu não. Não vai ser todo dia que eu vou acordar e pensar, ai, que dia maravilhoso pra gravar um podcast, passar 1 hora e meia falando várias merdas aqui no podcast. Não é todo dia, cara. Não é todo dia, sabe? E hoje foi o primeiro dia. Eu acho que até durou pra caramba, sabe? Eu até esperava que ia rolar menos, ia rolar mais cedo, na verdade. E o podcast agora tá na edição 13 ou é 14. E o que implica dizer que o podcast tem 3 meses? Nossa, tem 3 meses e algumas semanas. 3 meses e 2 semanas, eu acho. 3 meses e 2 semanas, 3 meses e uma semana, mais ou menos, de existência, sabe? Isso é. E o primeiro sentimento de burden, que eu ainda não lembrei, eu vou até botar aqui no tradutor descobrir o que é burden. Por favor, clique aqui para permitir. Greasy Fork, tá. Tá bom, ok. É possível ter. Peraí, viu? Tá bom. Vim aqui no tradutor, vou colocar aqui burden. Tradutor. Inglês, burden. Fardo, caraca, que nome foda do caralho. Exatamente. Imaginar o podcast como um fardo nas minhas costas, entendeu? É, tipo, nossa, velho, eu tenho que fazer essa parada aqui porque eu tenho que entregar pros ouvintes. Eu tenho que fazer isso aqui. Mas eu vou fazer, é claro que eu vou fazer. Eu tô aqui fazendo, eu tô gravando o podcast. Eu não vou ficar, não vou entregar essa semana porque. Não, não, cara, eu tenho um compromisso. Eu acho que até quando você tá fazendo um hobby, você tem que fazer com um compromisso, sabe? Que é algo que eu tenho que fazer, algo que eu me dispus a fazer e eu vou fazer, cara, até onde der, até onde. A não ser que eu morra, eu não vou conseguir fazer o podcast, cara. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto. Então, tipo assim, tô aqui fazendo. E eu explico, não sei o que. Apesar de ser uma atividade cansativa, de ficar 1 hora e meia falando e tentando render bloco, tentando falar sobre as coisas, sobre tudo que tá acontecendo na vida e tal, caramba, quatro. E não ficar uma experiência chata pra quem tá ouvindo. Essa é uma preocupação real pra mim, é não ficar chato, não ficar irritante, sabe? De estar ouvindo, não ser um podcast que você tá ouvindo e pensa, ai meu Deus, que saco, quanto tempo falta pra terminar e não sei o quê. Não, cara, eu quero que seja um negócio interessante, sabe? É um negócio pra ser interessante, porque eu me dispus a fazer essa ideia. Eu que me dispus a executar essa ideia toda quarta-feira, pra postar toda quarta-feira de manhã pra vocês, meus ouvintes, sabe? Então, tipo, é um negócio que eu vou me forçar a fazer muitas vezes. Sempre que eu sentir esse sentimento de fardo, de que o podcast é um fardo, eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu me dispus a fazer. Porque esse sentimento de fardo, ele não dura pra sempre. Assim, quando você gosta de fazer a parada, esse sentimento de fardo vai aparecer uma hora ou outra, porque vai ter um momento em que você não vai gostar de fazer certas coisas. Você não vai querer fazer certas coisas, por mais que você goste de fazer elas. Mas você tem que fazer, porque é algo que você se dispôs a fazer. E eu tô aqui, eu criei um compromisso comigo mesmo e com quem tá ouvindo esse podcast, com quem ouve esse podcast, quem acompanha esse podcast toda quarta-feira. Eu criei eu me dispus a fazer esse negócio. Justamente por isso eu tenho um compromisso comigo mesmo e com vocês ouvintes que estão ouvindo esse podcast. Por isso que, mesmo que eu sinta o sentimento de fardo em fazer o podcast, eu vou fazer o podcast porque eu me dispus e eu tenho um compromisso, sabe? E quanto mais eu treino ter compromisso em fazer um podcastzinho que assim, não tem grande. Não, digamos assim, não tem grande diferença na minha vida. Se eu não fiz. Caramba, alô? Ih, rapaz, será que vocês estão me ouvindo aí? Não sei. Ah, tá ouvindo, deve estar ouvindo. Enfim, por mais que tenha essa sensação tipo, do podcast não fazer diferença na minha vida, no quesito de. Se eu não fizesse o podcast, eu não. Como é?
Como é que eu posso explicar isso, cara? Se eu não fizesse o podcast, eu teria mais tempo pra fazer as coisas em geral, sabe? Eu teria mais tempo pra jogar o meu joguinho, por exemplo. Tá ligado? Mas ele tem diferença na minha vida no quesito de que, tipo, ele é um momento em que eu estou me desabafando com as pessoas, com vocês ouvintes que estão fazendo, que estão ouvindo. Estou desabafando comigo mesmo, estou colocando sentimentos e emoções pra fora, e isso faz bem pra cabeça. Isso faz bem pra cabeça e me impede que eu fique louco, sabe? Que eu enlouqueça de tantas emoções, tantas emoções reprimidas dentro do ser, sabe? E é por isso que eu tô fazendo isso aqui. É por isso que eu faço isso aqui, porque é muito bom, é muito gratificante pra mim. Eu nem olho pra número mais, sabe? Até acho que o episódio 10 mais ou menos. Acho que não, até antes. Acho que até no episódio 9 eu olhei assim, ia lá olhar quantas pessoas estão assistindo o podcast, quantas pessoas estão ouvindo o podcast. Olhava assim, pô, tô olhando aqui e tal. Mas eu parei de fazer isso. Não que isso me fazia mal, isso não fazia mal pra mim. Mas é questão de placebo. Se eu imaginar, se do nada todo mundo parar de ouvir o podcast, de um dia pro outro, não, vou parar aqui de ouvir o podcast e é isso. E vai lá, ficar pra sempre na plataforma, zero visualizações, ninguém ouviu seu podcast. Quando eu for fazer as edições posteriores, obviamente eu vou ficar muito mal, tá ligado? Tipo, ninguém vai ouvir mesmo, vou fazer com as coxas aqui porque ninguém vai ouvir, tá ligado? Opa, e aí, meu amigo, beleza? Tituleiro, tituleiro. Seu maravilhoso, passarinho lindo, calvo. Meu passarinho é calvo, velho. Doideira. É... Mas assim, esse sentimento de que, tipo, que tem alguém me ouvindo, que tem alguém, que eu estou fazendo este podcast pra alguém ouvir, pra alguém se deleitar com isso, pra alguém se entreter com isso, é o principal, é um motor importante na hora de eu escolher se eu vou decidir fazer ou não. Porque quando eu penso em fazer o podcast como se fosse uma espécie de fardo pra mim, eu penso, caramba, mas eu me dispus isso, eu tenho um compromisso com quem ouve o podcast em postar toda quarta-feira, cara. Porque que acredita ou não, tem gente que ouve essa merda aqui toda quarta-feira, sabe? Na própria quarta-feira ouve, não é todo mundo, a maioria não ouve no dia exato que lança o podcast, que é perfeitamente normal, já que fica gravado, então não tem porquê. Você ouve no horário em que for mais condizente pra você, mas tem gente que ouve no dia que lança. Quando eu mando lá bom dia no grupo e mando o link do bagulho, os caras já, o bom dia que eu queria, não sei o que, enfim. Eu criei essa sensação de compromisso com vocês que estão ouvindo, e é um motor importante para que eu venha fazer o podcast quando eu sinto que o podcast se tornou uma espécie de fardo. Mas isso não é uma sensação duradoura, não é uma sensação prolongada. É uma sensação passageira. Tudo isso porque eu estou com preguiça no dia, sabe? Tudo isso que eu estou com preguiça, e aí eu tenho que vencer essa preguiça, e o motor, a força motriz para que eu vença essa preguiça é principalmente as pessoas que vão ouvir o podcast, as pessoas que se importam em ouvir esse podcast. Se fosse só pra mim, talvez eu nem. Hoje não. Hoje eu posso pular um podcast, ou eu gravo na quinta-feira ou na quarta-feira mesmo e posto em outro dia, foda-se. Não, mas eu tenho uma agenda estabelecida para fazer o podcast. E eu vou fazer essa merda, sabe? Eu vou fazer essa merda porque, cara, não sei, cara, eu não sei explicar, mas essa sensação de ter uma responsabilidade, de ter um compromisso com alguém, faz com que você faça as coisas de bom grado, faz com que você faça as coisas de uma maneira mais interessante, sabe? Faz com que você fique mais interessado em fazer as coisas. Acho que é isso que eu queria dizer. Porque é que nem eu li naquele livro lá, o Coragem para Não Agradar, o ser humano ele se sente muito bem quando ele não. Ele se sente muito bem quando ele se sente útil para as pessoas da sociedade. Quando uma pessoa chega para você e agradece por você ter feito alguma coisa, você se sente bem, sabe? Você se sente bem. Eu tava conversando, não sei nem se eu comentei aqui no podcast em outros episódios, mas eu vou comentar de novo porque apareceu na cabeça, né? É, eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele falou que o cara fazer. Não, fui eu que criei a analogia, mas. Enfim, a gente tava conversando sobre isso. Que fazer uma parada, criar um projeto assim de entretenimento, de fazer alguma coisa diferente do que as pessoas estão fazendo, que não seja estudar a faculdade ou fazer um trabalho, trabalhar, sei lá, tá ligado? As coisas comuns assim.
Quando você faz um projeto criativo que envolve criatividade, você se sente como se fosse um autista numa sala de aula. Que você vai lá e as pessoas começam a te aplaudir porque você fez pequenos feitos, sabe? Eu tive um amigo autista no ensino médio. Ele. Amigão meu, de verdade mesmo. Adoro ele, de verdade. O cara é maravilhoso. E como uma pessoa que vivia no espectro autista, ela vivia. é, Ela tinha dificuldade de socialização, porque ela vivia fechada no mundinho dela, entendeu? Dele, né? No caso, falando, exemplificando meu amigo. Ele tinha um mundinho dele, a gente brincava com ele, fazia. E puxava a corda pra ele muitas vezes, pro mundinho dele. Ele tinha, tem um poderzinho e tal, aí a gente virava uns personagenzinhos de um anime e tal, e falava, não, eu sou o personagem tal, não sei o quê. E como ele tinha muito essa ideia de viver no seu próprio mundinho, ele também tinha muita dificuldade pra socializar com pessoas desconhecidas. Então, o fato dele levantar da cadeira dele para ir apresentar um trabalho da escola, por exemplo, e ele podia ficar só lá na frente segurando o cartaz, ou lá na frente parado sem falar nada, sabe? Já era um grande avanço para ele que tem dificuldade, que vive no espectro autista e tem essa dificuldade de ser o centro das atenções, sabe? Nesse quesito. E aí, quando ele ficava lá em pé, parado, sem fazer nada, segurando o cartaz, a professora chegava pra ele e falava: Ó, parabéns, você teve coragem, não sei o que, não sei o que. E assim, dado uma situação em que o rapaz tá no espectro autista e tal, realmente é uma grande barreira pra ele ultrapassar. Realmente demanda uma baita de uma coragem se você tem essa condição. E você executar, só de você ir pra uma apresentação e ficar lá em pé sem fazer nada, já é uma grande batalha contra os seus medos, contra as suas inseguranças. Isso é muito foda, isso é muito foda. Mas quando você faz um projeto que envolve criatividade, as pessoas olham pra você e comentam assim: ai, que lindo, não sei o que, fazendo o projetinho dele, não sei o que espetáculo, uau, parabéns, não sei o que. Elogios vazios. Sabe? É como se você. Tipo, é como se você. Sei lá, cara, não sei explicar direito. Mas as pessoas não entendem o conceito de você estar criando algo baseado na sua criatividade, algo que você está tirando da sua cabeça para fazer, e elas só admiram o mais básico, elas só admiram o que não é para ser admirado, sabe? Tipo, parabéns pela coragem de fazer um podcast, de gravar, e não sei o quê, enfim, falar as paradas. Isso não é sobre isso, cara. Não é sobre isso. O podcast aqui é pra eu expressar emoções e ideias que surgem na cabeça, ou até ideias absurdas. É pra dar risada, é pra pensar, é pra refletir sobre as coisas que eu falo aqui. E quem entende o podcast de fato, não ouve só o podcast pra, tipo, vou ouvir aqui pra ajudar, vou ouvir aqui pra dar uma visualização pra ele. Não, cara, pra mim isso não vale nada. Se você é uma pessoa que ouve o podcast só pra ajudar, pra fazer visualização, pra chegar no privado da pessoa, ei, parabéns, viu, pelo podcast e tal. Pô, cara, eu agradeço o elogio, mas você não entendeu. Não, pra mim não faz diferença você. Eu não tô aqui pra você que chega e comenta, nossa, parabéns pelo projeto. Não, eu tô aqui para as pessoas que querem só ouvir ideias e querem refletir, querem até se entreter mesmo. Se você se entretém com o meu podcast, você é uma pessoa que eu valorizo. Você é uma pessoa que está entendendo, que entendeu o conceito desse podcast, entendeu a metodologia desse podcast, sabe? E às vezes eu tenho umas ideias meio malucas e dá pra chegar numa conclusão ali de raciocínio baseado em certas coisas. E, tipo, e às vezes uma amiga minha que até mandou áudio no grupo do Telegram que eu toquei aqui pra vocês, acho que foi em dois episódios anteriores. No episódio. Se esse é o 13, foi no episódio 11. Se esse é o 14, foi no episódio 12. Acho que foi o episódio. Acho que esse é o episódio 13, não tenho certeza. Enfim, ela mandou o áudio assim, e eu comentei que ela é uma pessoa que pega uma ideia do podcast e manda um monte de áudio no WhatsApp falando sobre essa ideia. Essa pessoa entendeu o conceito do podcast. E foi uma parada que, assim,
chega uma pessoa e fala, nossa, isso aqui serviu muito, eu gostei muito do que você comentou aqui sobre isso, porque isso, aquilo outro. Aí ela dá a opinião dela sobre o assunto que eu comentei no podcast, e a gente começa a conversar sobre isso, debater sobre isso. Isso é maravilhoso, isso sim é o fruto de alguém que entendeu a criatividade por trás. E não uma pessoa que chega e fala, nossa, parabéns, viu? Que é só pra ajudar. É só pra. Não, cara, pra mim não adianta, pra mim isso é vazio, pra mim isso é superficial, eu não vejo valor nisso, sabe? É diferente você chegar e falar, tipo, que gostou do podcast, elogiar o podcast porque porque tem ideias legais que solta e que é uma forma de se fazer o podcast que é muito interessante. Quando alguém chega pra mim e fala que, ah, cara, 1 hora e meia de podcast aqui, eu botei pra rolar o podcast e eu nem percebi que o tempo passou, cara. Muito bom. Pra mim, isso é o maior elogio que alguém pode dar, sabe? Pra o podcast. Eu sinto aquela sensação de dever cumprido. Caramba, eu servi pra alguma coisa, bicho. A pessoa, por mais que ela tenha ouvido o podcast só pra se entreter, só pra dar risada, tá ligado? Só pra, sei lá, fazer essas paradas. Já foi o suficiente, já cumpri meu papel de host do podcast, que foi de entreter as pessoas. E às vezes, uma vez ou outra, jogar alguma ideia absurda só pra ou achar engraçado ou pra refletir mesmo, não sei, sabe? Eu já sinto essa sensação de dever cumprido. Nossa, eu vou tomar um gole da minha água. 30 minutos de podcast e o cara não vai tomar água. Pelo amor de Deus, né, velho? Vocês estão muito. Estão muito doidos, velho. Aproveitem e tomem água também, pessoas. Bebam água, faz bem pra saúde, faz bem pra sua pele linda, maravilhosa. E eu vou tomar aqui o gole da minha água. Só um instante. Aqui pra dar uma olhadinha na garganta e tudo mais, aguinha boa. Olha, cara, se você tem que aprender, cara. Olha só, você tá ouvindo isso aqui, cara, você tem que andar com uma garrafa de água do seu lado pra ouvir o de Informada Podcast, porque quando eu mandar você beber água, você tem que beber água, porque beber água faz bem pra saúde, tá certo? Então bebam água, seus otários, seus merdas. Bebam água, faz bem pra saúde. O seu corpo, os seus rins agradecem, tá certo? Mas o que é que eu tava falando mesmo? Hum... Sim, sobre o projeto, qualquer coisa que envolve criatividade, sabe? Então, tipo assim, eu quero que as pessoas entendam o que eu tô fazendo aqui, e por mais que sejam poucas pessoas, não importa se muita gente tá ouvindo o podcast ou se pouca gente tá ouvindo o podcast, o que eu quero é que as pessoas que ouçam o podcast entendam a proposta do podcast. Entendam o que eu quero passar aqui, sabe? E que eu não tenho compromisso com a verdade, com a realidade, eu só quero me divertir, eu só quero entreter, eu só quero vir com uma ideia mirabolante, uma ideia pra se refletir às vezes, sabe? Não tem proposta. Entendo. Às vezes me perguntam, ah, sobre o que é seu podcast? E eu não sei explicar sobre o que é meu podcast. Tipo, cara, é uma pessoa que pegou o microfone e tá falando aqui num quarto isolado. Inclusive tá um puta de um calor, caralho. Mas uma pessoa que pegou um microfone e tá falando no quarto isolado aqui, coisas aleatórias. Esse é meu podcast. Não é uma sensação, não é um negócio que se dá pra descrever. Tipo assim, não, meu podcast fala sobre esses assuntos especificamente. Meu podcast fala sobre esses assuntos especificamente. Meu podcast, ele é roteirizado, é não sei o que, não sei o que. Não dá, cara, sabe? Não dá pra caracterizar, porque é muito do que eu tô passando, do que eu tô vivendo, é muito das ideias que surgem na cabeça e principalmente porque eu não uso roteiro pro podcast. Eu só ligo o microfone, eu começo a gravar aqui e começo a falar o que passa na minha cabeça, sabe? O que passa na minha cabeça. E é isso, cara, pra mim é isso que dá aquela sensação de tão boa de ser uma conversa, porque uma conversa ela não é roteirizada. Tudo que é roteirizado ele é meio chato, eu acho chato pra caramba. Eu prefiro uma parada muito mais humana, muito mais sincera. E é isso que eu tento fazer aqui. Por isso que eu não tenho roteiro há muito tempo nos podcasts, sabe? É por isso que eu não tenho mais roteiro, porque eu quero um negócio real, eu quero um negócio sincero. Se eu não conseguir render, se a criatividade estiver fraca, tudo bem, cara. A vida não é perfeita. Você não consegue fazer as coisas de maneira perfeita, cara. Tá tudo bem. Falhar é normal e tá daí, cara. É isso. Eu acho que o episódio que eu acho que eu falhei pra render foi o episódio 10 do podcast, que eu não rendi. Foi pequeno comparado aos que eu tava lançando naquela época. Eu não rendi, eu achei que eu não rendi. Algumas pessoas, as pessoas que me falaram gostaram, né? Disseram que gostaram do episódio e tal. Mas, assim, eu não rendi. Essa é a realidade. Eu não sabia o que fazer. E acontece.
Acontece. Vai ter muito episódio que. Tipo assim, teve episódio que deu problema no OBS e cortou a minha voz, uma parte do episódio, tá ligado? E aí eu tive que só mandar a parte incompleta. E é isso aí, por quê? Porque eu tinha que mandar na quarta-feira. O meu compromisso é mandar o podcast na quarta-feira. Agora, se acontece algum problema, eu vou tentar resolver do jeito que dá, mas eu não vou gravar um outro episódio. Porque, tipo assim, o que acontece no episódio aqui não se repete nunca mais. O que acontece é um episódio aqui é um episódio. E, tipo assim, se der um pau, se der um problema na gravação e eu perder o arquivo, eu não tenho como gravar outro episódio idêntico, justamente porque é esse caos. A vida é esse caos. A vida é essa loucura e eu tenho que abraçar essa loucura. Eu tenho que abraçar essa doideira aqui que a gente chama de vida, porque é assim que eu vou viver harmonicamente com a vida. Você até parece até meio paradoxal você falar um negócio desse, viver harmonicamente numa vida caótica, sabe? Mas tem como. É basicamente você entender o caos e abraçar o caos, sabe? E fazer as coisas que você pode controlar, se preocupar com as coisas que você pode controlar. Não adianta você se preocupar com as coisas que você não pode controlar, porque você não pode controlar, sabe? Então você vai ficar puto, vai ficar estressado por causa de uma realidade, vai ficar estressado por conta de uma realidade que você não pode alterar, cara. E aí, velho? E aí, pra quê? Isso não vai fazer bem pra sua cabeça, cara. Isso não vai fazer bem pra sua cabeça. Por isso que eu busco, né? Só me preocupar com coisas que eu posso mudar. Com o que é que eu posso mudar? Eu posso gravar um podcast, eu posso estudar, eu posso. Sei lá, cara, eu posso fazer atividades domésticas aqui de casa. E isso são as coisas que eu posso me controlar. São as coisas que eu posso controlar. Caramba, eu posso lavar minha roupa suja, cara. Eu posso ter roupa limpa se eu botar minha roupa pra lavar. Isso que eu posso controlar e eu vou me preocupar com isso. Eu quero ter roupa limpa, então eu vou lavar minha roupa suja. A lógica é bem simples, entendeu? A lógica é bem simples. E aí pensa, por exemplo, mas essas questões existenciais que você fala no podcast, que você também não pode controlar, sobre o vazio existencial e sobre, caraca, e sobre o sentido da vida. Então, cara, isso aí é porque eu gosto de falar. Eu sei que não vai chegar em lugar nenhum e que eu não posso mudar nada, mas eu gosto de debater esses assuntos inúteis, inúteis entre aspas, né? Mas debater esses assuntos que, assim, vão deixar, sei lá, vão dar uma crise existencial em você e é isso, tá ligado? Mas são assuntos que me ajudam a entender como que a minha cabeça funciona, como o meu pensamento funciona, como que eu ajo diante de certas situações e qual a minha ideia sobre as coisas, sabe? E me ajuda principalmente a ser sincero comigo mesmo, entender que eu não sei de tudo, entender que eu sou uma pessoa ignorante na maioria das coisas dessa vida, e principalmente ter a humildade de aprender, de ter, dar a oportunidade para aprender, e não simplesmente dizer, não, já sei de tudo sobre isso aí, eu não tenho mais nada para aprender sobre isso. Não, cara, não é assim que funciona, sabe? Não é assim que funciona. E aí você aproveita, e com essa visão que você tem, essa visão de humildade sobre as coisas, você não consegue se enxergar melhor do que ninguém, cara. Você pode aprender coisas novas sobre a vida e sobre, sei lá, sobre tudo com pessoas com pessoas diferentes, sabe? Com pessoas diferentes. Cara, o que é que eu posso aprender na minha vida com um professor que fez doutorado na universidade, sabe? O que eu posso aprender da minha vida com uma pessoa que tem uma lojinha? O que eu posso aprender da minha vida com uma pessoa que tem uma lanchonete, que é dona do próprio negócio? O que eu posso aprender com uma pessoa que é pedreira, uma pessoa que é um caixa de supermercado? Cara, todo mundo tem alguma coisa para complementar na vida das outras pessoas. Porque todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem um pensamento. Por mais que muitas pessoas simplesmente não parem para pensar sobre isso, todo mundo tem a própria noção sobre vida, sobre o que é isso, sobre o que estamos fazendo aqui, sobre sentido das coisas e sentido da vida. E é nesse ponto que você abraça a sua ignorância e entende que você é burro, que você é um idiota, que você é um jegue, e se abre para aprender coisas novas sobre as pessoas, para entender outras culturas, para entender a cabeça de outras pessoas.
Você não vai olhar pra uma pessoa e pensar, nossa, essa pessoa é isso, então eu não vou conversar com ela porque eu não gosto dela. Muitas vezes você tá perdendo a oportunidade de conhecer um lado daquela pessoa que vai complementar na sua vida, sabe? Obviamente existem pessoas tóxicas e pessoas que são terríveis de se conversar, de se conviver, principalmente porque são pessoas de mau caráter, muitas vezes. Mas eu tenho uma dificuldade em ver pessoas como demônios completos. Eu não acho que as pessoas são demônios completos, sabe? Eu acho que as pessoas são seres humanos. E seres humanos podem ser pessoas maldosas, podem ter um mau caráter, mas elas não são, em sua totalidade, pessoas más. Você pensa num exemplo extremamente absurdo, mas que vai dar a entender pra caralho isso. Você pensa no caso de Hitler, por exemplo. Eu não vejo Hitler como um demônio. Eu não vejo Hitler como um demônio, eu vejo Hitler como um ser humano. E um ser humano foi capaz de cometer tantas atrocidades num dado período da existência humana, da sociedade. Um ser humano foi capaz de movimentar e ser responsável pelo genocídio em massa de uma etnia, de várias etnias, de várias pessoas, sabe? Um ser humano. Quando você pega a imagem do Hitler e coloca como sendo um demônio, ele era uma pessoa terrível e não sei o quê. E você vai estudar a história, né, do Hitler, você vê que ele era uma pessoa muito bem educada, ele era uma pessoa muito carinhosa com os alemães, né, com os arianos e tudo mais, com o pessoal que convivia com ele. E ele só não gostava de judeu mesmo e fazia o que fazia, sabe? Fez um movimento que causou o genocídio de muita gente, sabe? Mas quando você pega essa imagem dessa pessoa e coloca sendo um demônio, você afasta essa pessoa do seu espectro mental e psicológico. Não, ele é um demônio, eu sou um ser humano. Ele é um demônio, eu sou um ser humano. Eu não sou capaz de cometer atrocidades que esse cara comete. Só que é como eu falo, todo mundo tem um genocida dentro da própria cabeça, todo mundo tem um psicopata dentro da própria cabeça que tá preso na maioria das vezes pela moral, pela ética, ou o que seja, sabe? Todo mundo tem um genocida e um psicopata na sua cabeça. Quando você pega a imagem de Hitler e fala, cara, ele era um ser humano, como a minha mãe, como, sabe, como várias pessoas. Ele era um ser humano. Então você entende que o ser humano ele tem essa maldade dentro de si, ele tem a capacidade de fazer algo ruim. E você se policia, principalmente, nas coisas que você faz, porque você aproxima a imagem do Hitler para a sua própria existência. E você consegue entender que, caramba, olha, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou um ser humano, ele era um ser humano, o que é que garante que eu não posso me tornar um ser humano como ele? Então você tem que tomar cuidado. Então eu tenho que tomar cuidado, entendeu? Quando você pega e fala que ele é um demônio, não, ele era um demônio, um monstro, e você separa ele do seu espectro psicológico, você não se policia, porque ele é um demônio, você é um ser humano, então você não vai cometer as mesmas atrocidades que ele. Mas não é assim que funciona. O ser humano, ele tem essa faceta. Ele tem essa voz genocida dentro da cabeça dele. E, cara, você tem que aceitar isso, cara. É a realidade. É a realidade, simplesmente, sabe? E por isso que eu acho importante você ter essa noção de que as pessoas não são boas por completo, mas elas também não são más por completo. Aquela pessoa é ruim, aquela pessoa não presta. Cara, não é assim que funciona. O ser humano ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Você pode tentar entender a cabeça daquela pessoa. Por que o livro do Hitler é tão vendido hoje em dia? Porque, cara, as pessoas querem entender a cabeça das pessoas. Acho que até tinha um movimento de pessoas que queriam que o livro do Hitler, o Mein Kampf, parasse de ser vendido porque ele é um livro que fala sobre racismo e sobre também ahn, fala sobre o que ele pensa sobre os judeus e é um livro preconceituoso e tal. Beleza, tá certo. As ideias dele estão naquele livro e as ideias dele são absurdas. Mas se você simplesmente parar de vender o livro, você nunca vai saber, você vai ter
Você só vai conhecer o Hitler com aquilo que você viu na escola. Tipo, ah não, é esse cara, é esse cara. Mas se você quiser entender a cabeça do genocida, se você quiser entender a cabeça do psicopata e ver o que ele fez pra chegar naquilo, você vai também entender como funciona a mente do ser humano normalmente. O que é que o ser humano pode se tornar. E é muito importante você entender pra você não se tornar aquela pessoa. Pra você não se tornar uma pessoa daquele jeito, sabe? Porque o Hitler, ele não achava que estava fazendo algo ruim. Ele achava que estava fazendo um favor para a sociedade. Ele achava que estava fazendo um favor para a Alemanha, para o povo que ele ama, para a sociedade que ele vive, sabe? O ambiente que ele vive, sabe? Então era uma mentalidade extremamente deturpada, sabe? E você compreender como a mente maluca dele funcionava através do livro que ele escreveu, né? Eu creio que seja muito importante para você entender como o que você pode se tornar também, porque você é um ser humano e você tem a capacidade de ser mau caráter. Você tem a capacidade de fazer maldades e fazer pessoas sofrerem, sabe? Ninguém é bom, ninguém deveria se dizer, ah, não, eu sou uma pessoa boa, ah, eu sou uma pessoa ruim, sabe? Não existe isso. Não existe isso. Todo mundo que. Eu duvido, eu questiono toda a santidade de qualquer ser humano. Se você falar pra mim que você é santo, que você, ah, eu faço caridade, eu faço muito. Eu não vou achar que você. Eu acho que tem alguma coisa muito errada com você, cara. Eu vou achar que tem alguma coisa muito errada com você. Então, quem vende a própria bondade, normalmente tem algo muito ruim por trás que ela não quer que as pessoas descubram. Então, pra disfarçar essa maldade maluca que ela tem na cabeça dela, ela vende a própria bondade. Ou você acha que Hitler, quando chegou na Alemanha, falou: Não, eu quero matar esses caras e não sei o que, não sei o que. Não, cara. Não. Muita gente que viveu na Alemanha nazista, dentro da Alemanha, né? Os alemãos lá, os alemães, não alemãos, os alemães que viveram lá, não sabiam que acontecia genocídio em massa, sabe? Eles só viam as pessoas desaparecendo, eles viam amigos da escola sumindo, pararam de ir pra escola, sabe? E não sabiam, porque o governo mentia pra elas. Então, não existe essa do cara chegar e falar: "Ai, olha só como eu sou uma pessoa boa e tal". Porque Hitler se mostrou como uma pessoa boa também para os alemães. Ele pegou o timing perfeito que a Alemanha estava vivendo uma crise desgraçada, salvou a Alemanha de uma crise política e econômica. E aí, poxa, se o cara é o salvador da pátria, imagina o aval que ele tem para fazer atrocidades. Ou para esconder atrocidades, ou para fazer as pessoas confiarem nele. Ah, não, pessoal, eu não tô fazendo genocídio, não. Isso aqui é tudo pelo bem de vocês. Acreditem no governo que a gente salvou você da crise econômica, salvou você da crise política. Então acredita na gente, a gente não tá fazendo atrocidades. E as pessoas engoliam isso. Por quê? Porque elas foram salvas. Elas foram salvas, entendeu? Por aquilo, aquele ídolo que as pessoas que apareceu pra eles. Então, cara, não existe. Não existe todo mundo que vende a própria bondade, pelo menos é, na minha opinião, todo mundo que vende a própria bondade tem uma maldade fudida dentro de si, sabe? Tem uma maldade desgraçada por trás disso. Eu não gosto de quem vende a própria bondade, que fala, ai, eu sou bonzinho, gente. Olha pra mim, eu luto pelas classes, eu luto pelas minorias e tal. Você pode lutar pelas minorias, pelas classes, beleza, isso é legal. Pessoas precisam ter oportunidade na vida, pessoas precisam ter justiça na vida. Eu acredito nisso. Mas você vender a ideia de que, tipo, não, gente, olha como eu sou um ser humano diferente, um ser humano bom, não sei o quê, porque eu luto pela causa tal, de não sei o quê. Não, pra mim isso aí é você vendendo a própria bondade, sendo que você esconde uma maldade intrínseca terrível, sabe? Que você pratica, sabe? Então por isso que eu não digo que eu sou uma pessoa boa, sabe? Eu não digo que eu devo ser uma pessoa terrível, sabe? Eu já fiz muita maldade com as pessoas, querendo ou não querendo, acontece, sabe? Então, então o que é o ser humano? O ser humano ele só é, ele não é bom nem mal, ele só é. Ele só é. Pronto, isso é o ser humano. Ele só é, você pode cometer atitudes boas e cometer atitudes ruins, mas não vai mudar você ser um ser humano, entendeu? E cara, nossa, esse assunto tem muito a ver com um jogo que eu tô jogando agora, que é o The Elder Scrolls 3 Morrowind, que eu tô simplesmente apaixonado. Eu falei no podcast passado sobre esse episódio. Eu tô simplesmente apaixonado por esse jogo, pela história desse jogo, pela profundidade, sabe? Meu jogo favorito até então era o The Elder Scrolls 5 Skyrim, que tem lá a historinha interessante e tal, não sei o que, é um jogo bem aberto e tal, é um RPG fudido de bom.
E aí eu dei a oportunidade pra jogar Morrowind, que é um jogo muito menos democrático, no sentido de, tipo, é um jogo mais complexo, mais difícil de jogar mesmo, com mecânicas mais difíceis de se entender, mas quando você entende, cara, as mecânicas e você não sofre com elas, quando você aprende, você se esforça pra aprender e entender como o jogo funciona, pra jogar ele direitinho, o jogo ele se torna, nossa, que jogo maravilhoso, eu tô apaixonado. Eu acho que vai ser um dos meus jogos favoritos. Eu acho que acho que ele tá se tornando um dos meus jogos favoritos, sabe? Toda a profundidade, porque a história daquele jogo ela é maravilhosa. E é até interessante que eu esteja falando sobre essa ideia de pessoas que são ídolos, pessoas que se vendem a própria bondade, porque a história desse jogo, ela é muito foda. Ela é muito foda pra caralho, sabe? Porque ela fala justamente de ídolos, ela fala justamente de pessoas que são adoradas por outras pessoas. Quando você joga Skyrim, você tem lá os deuses e assim, os deuses principais, né? Os 9 deuses lá que as pessoas adoram, é como se fosse um panteão de deuses, digamos assim. E você adora eles. E, tipo, tem os deuses, que são os bonzinhos, né? E tem os Daedras, os demônios, digamos assim, uma espécie de demônios, os diabos, digamos assim. Não são meio diabos, né? Mas é pra exemplificar bem a história. E eles são os malzinhos, né? E às vezes você pode também ser um personagem ruim ou você pode ser um personagem mau. Mas na história principal, onde você é o Dovahkiin, onde você é o Dragonborn, o nascido do dragão, você tem que salvar o mundo de ser devorado por um dragão enorme que quer destruir o mundo, sabe? Você tá agindo necessariamente como uma pessoa boa que quer salvar o mundo. Você tá agindo como uma pessoa boa que quer salvar o mundo. E no Morrowind, cara, é outra coisa. É outra. Meu Deus do céu, você é tipo a encarnação, assim, e tudo isso ainda é teórico, tá ligado? A lore do jogo, ela nunca deixa claro isso, é interpretativo, mas as pessoas em volta, quando você vai avançando no jogo, as pessoas passam a acreditar que você realmente é a encarnação de um herói antigo, daquele povo e não sei o quê. E as pessoas adoram aquele herói como se fosse um deus. Um deus. E dentro desse ambiente existem os deuses vivos, que são formados pelo tribunal, que é o Vivec, a Alma Alexia e o Soltacil. São os 3 deuses e eles 3 juntos formam um tribunal. São os deuses vivos. Deuses que existem. Pessoas que se tornaram tão poderosas que são idolatradas como deuses. Como deuses. E o mundo mágico, né? Você tem toda a magia, você pode usar várias escolas de magia para alterar a realidade, para fazer milagres mesmo, sabe? Para executar coisas incríveis, mirabolantes. E aquelas pessoas adoram esses deuses. Aí você tem, por exemplo, algum desse mesmo povo. Achei que tem algumas pessoas que adoram esses deuses vivos e tem outras pessoas que não adoram esses deuses vivos. Adoram outros deuses e acreditam que a encarnação do seu personagem, né? A encarnação desse personagem, desse ídolo criado pelas pessoas, esse deus, assim, que morreu há muito tempo atrás, vai matar esses deuses. Sabe? E dentro dessa tribunal, né? O tribunal, como eles se denominam, os 3 deuses. Desse tribunal dos 3 deuses existe um diabo. Um diabo que é o Dagoth. Dagoth, que é uma espécie de diabo e ele é o vilão do jogo. Dentro do bagulho, ele é o vilão do jogo. Mas quando você vai se aprofundando na história do jogo, vai avançando na história do jogo, você começa a entender a filosofia de Dagoth, a filosofia dos deuses vivos, e você começa a entender que eles não são eles não são deuses necessariamente bons. E Dagoth não necessariamente é uma pessoa má, é um ser mau. Cara, vilões bons são aqueles que fazem o mal, mas com boas intenções, que tem uma filosofia por trás. Por mais que essa filosofia seja absurda, que vai causar a morte e a destruição de muita gente, ele se vê como certo. Porque essa é a realidade. Dificilmente alguém se vê como mal. Dificilmente alguém se vê como mal. Ela vai se ver normalmente, na maioria das vezes, como uma pessoa boa que quer fazer um bem. E esse é o caso do Dagoth. Entendeu? Ele se vê como uma pessoa boa, ele quer o melhor
para o povo dele, mas esse melhor que ele deseja pro povo dele é um melhor meio duvidoso, sabe? Eu não vou dar spoiler da história, mas o jogo, ele em diversos momentos traz essa reflexão dentro da história de que, peraí, eu estou lutando do lado certo? É isso mesmo que eu deveria estar fazendo? Faz sentido isso? E como é um RPG, né, você tem as guildas pra você entrar e tal, e as próprias guildas que você entra são moralmente questionáveis. São moralmente questionáveis. Eu entrei na guilda dos magos, porque eu uso umas magias doidas lá. Entrei na guilda dos magos, e aí o cara chegou pra mim, então, olha só, tem uma missão pra você, vai lá falar com esse cara aqui, que ele era membro de um clã de magos, que é nosso rival, né? Uma espécie de rival, inimigo, algo assim. Um clã de magos. E aí você vai lá pra ele lá, pô. E aí você tenta convencer ele a fazer parte da nossa escola de magia, na Guilda dos Magos. Vai lá. Se ele não aceitar, cara, você mata ele, beleza? Valeu? Aí você fica tipo, caramba, matar ele? Peraí, mas vocês estão aqui no meio de uma cidade do Império, uma cidade que é. O Tito. Tá aí, pega aí. Fecha aí a porta, por favor. Você tá no meio de uma cidade que é estatal, uma cidade que pertence ao Império, que pertence a um governo, e a Guilda dos Magos ela é reconhecida pelo governo, e essa Guilda dos Magos manda você matar um cara se ele não quiser entrar pra Guilda dos Magos, tá ligado? E aí, bicho? Isso é moralmente correto? E, e você tá do lado desses caras. Você tá do lado dos caras, você é a guilda, a primeira guilda dos magos que aparece pra você entrar no jogo, sabe? E aí você pensa assim, caramba, essa guilda dos magos é meio estranha, né? Peraí, deixa eu conhecer que clã é esse que esse cara fazia parte, que a guilda dos magos não gosta. Aí você descobre lá o clã Telvanni, que é o clã, que é um clã de magos que existe, você pode se juntar a eles. Aí você, então, beleza, a guilda dos magos ela é moralmente errada, porque ela manda matar pessoas se ela não quiser entrar na guilda, sabe? Pessoas de interesse dela. Então ela vai mandar você matar pessoas e tal. Então eu vou procurar saber do clã Telvanni agora pra eu entrar, já que a Guilda dos Magos é malzinha, então eu vou pra o bonzinho, né? Aí você chega lá no clã Telvanni e eles são escravistas. Eles são escravistas, eles escravizam todos, sabe? Eles escravizam pessoas porque eles se reconhecem como pessoas realmente superiores a outras raças, a outras pessoas, e quem não é superior a eles merece ser escravo, merece servir a eles. É uma honra para eles que esses escravos sirvam a eles, porque os escravos são inferiores e eles são superiores. E você fica tipo, caramba, velho, olha isso, qual é o lado bom da história? Qual é o lado bom da história? Meu Deus, e agora? Tudo é cinza, nada é certo, e assim é a vida. Por isso que a história desse jogo, por isso que o mundo desse jogo é encantador. É encantador, sabe? Porque você nunca sabe se você está fazendo algo moralmente correto. E a vida é assim, você nunca sabe se está fazendo algo moralmente correto. O bem e o mal não é necessariamente, não é tão fácil de distinguir, não é o branco e o preto, cara. A vida é cinza, cara. Tá ligado? Então, tipo, olha a profundidade desse jogo. Por isso que esse jogo vai se tornar, provavelmente, o meu jogo favorito de todos os tempos. Porque é um jogo simplesmente fenomenal, cara. É um jogo simplesmente maravilhoso. Olha esse desenvolvimento, olha esse universo. Olha o quanto que isso chama a atenção de uma pessoa nova ou novata. E assim, eu já fiquei encantado com Skyrim. Mas você pega, por exemplo, o Skyrim e pega, sei lá, uma guilda dos guerreiros do Skyrim, lá, os Companions. Eles são lobisomens. Eles são lobisomens. E aí, no meio da história, você descobre que eles são lobisomens e descobre também que existe uma facção que é inimiga dos Companions que mata lobisomens. São os Silverhand, os Mãos de Prata. Eles matam esses lobisomens, entendeu? Eles caçam os Companions porque eles não gostam dos lobisomens. E aí você tá do lado dos lobisomens. Você, em nenhum momento, você tem a opção de... Peraí, será que os Silverhands estão corretos? Porque desde o começo, você é apresentado pra você os Silverhands como pessoas ruins. Como pessoas horríveis que fazem mal pros outros e não sei o quê. E querem o mal dos lobisomens e mal dos Companions e tal. Beleza, é isso que eles fazem você acreditar. Mas será que... Mas só porque os Silverhand eles não fazem parte de uma cidade, de um estado, de um governo, eles são ruins? Sabe? Fica essa dúvida, fica esse questionamento. Que o Skyrim simplesmente caga pra isso tudo e fala, não, olha, eles são maus, derrota eles aí. Você não pode se aliar a eles se você quiser.
Eu provavelmente me aliaria a ele se eu quisesse, sabe? Porque, tipo, se chegasse um cara. Falando assim, olha só, tem duas facções aqui, ó, que você pode escolher seguir. Você pode ser essa facção aqui, que eles são lobisomens. E tem essa facção aqui, que os caras eles são caçadores de lobisomens. E aí, qual você acha que é a bonzinha, qual você acha que é a malzinha? Obviamente que ia ser os caçadores de lobisomem, tá ligado? Logicamente é isso, mas como você foi apresentado para os companions primeiro, e guerreiros honrados que são lobisomens por acaso, assim, sabe? Você tá nos companions e é isso, tá ligado? Mas imagina só se o Silverhand fosse uma linha de pensamento, surgiu de um grupo de companions que se desvinculou do grupo porque não concordava que eles fossem lobisomens. Sempre achou errado que eles fossem lobisomens. E o Silverhand, eles, tipo, uns companions, outros companions, sabe? E você pudesse juntar eles. O Skyrim, ele não dá essa margem, ele não se aprofunda na história, eles só são os bad guys que você tem que derrotar. E é por isso que me deixa muito puto na lore do Skyrim, é que há muitas coisas parecem muito simples. E quando você vai pra Morrowind, você vê toda essa complexidade, você vê o que é moralmente ético, o que você tem que fazer, e você não sabe mais. Você não sabe, sabe? Que o que é bom, quem é bom e quem é mal. Você só sabe que existem essas linhas de raciocínio, essas ideologias, e você vai escolher uma. Só que nenhuma delas é boa. Nenhuma delas é bonzinho, faz o bem, faz caridade. É tudo interesse, é tudo. Tem seus problemas graves, morais e éticos, tá ligado? E você tá lá se aliando a eles, ou lutando contra eles. Depende, sabe? Depende. Isso que é maravilhoso, isso que é uma boa história, uma história que, cara, que constrói todo esse ambiente, toda essa ideia de que nada é certo de fato. Você não tá do lado bom, cara. Você não tá do lado mal também. Você não tá do lado completamente bom, você também não tá do lado completamente mal. São pontos e pontos de vista, tá ligado? São pontos e pontos de vista. Mas e aí, velho? Como é que. Tipo, nossa, que parada maravilhosa. Você vai zerar o jogo e, tipo, não vai saber quem é bonzinho e quem é malzinho, porque o jogo não faz questão de dizer pra você que quem é bonzinho e quem é malzinho. Às vezes até os deuses são pessoas de índole duvidosa, são pessoas, esses deuses vivos que eu falei, né, que existe, que as pessoas adoram. Eles têm uma índole duvidosa, eles já cometeram atrocidades, sabe? E aí, cara, e aí quem é bonzinho, cara? Me diz aí quem é bonzinho. Ninguém é bonzinho, sabe? Histórias boas, bem construídas, elas são sobre isso. Elas são sobre você não entender quem é bom e quem é mal, justamente porque a história é muito bem construída. Os caras, eles criaram uma atmosfera realista, porque assim é a vida. Você não sabe o que é bom, você não sabe quem é bom, você não sabe necessariamente se uma ação é moralmente correta ou não, porque ela pode ser moralmente correta ou não, dependendo das circunstâncias, dependendo do contexto, pode variar ela ser moralmente correta ou não, tá ligado? E isso que eu acho maravilhoso. Então fica aí a minha recomendação pro jogo, tá ligado? The Elder Scrolls 3 Morrowind. Eu acho que, tipo assim, eu tive dificuldade. Eu joguei um pouquinho da primeira vez que eu joguei e eu dropei do jogo justamente porque o sistema é complicado. Tem que se esforçar pra entender como funciona pra jogar direitinho e não ficar puto com o jogo. Mas, cara, agora que eu aprendi a jogar, agora que eu fiz bonitinho, cara, eu tive que fazer um papel, velho. Olha que parada maravilhosa. Eu particularmente acho maravilhoso. Tem gente que não acha, eu até entendo isso. Vários jogos e jogos, né? Mas isso que é um RPG, isso que é um RPG raiz, tá ligado? É você ter um papelzinho do seu lado, com as skills, com as paradinhas bonitinhas assim, tudo, as estratégias anotadas pra você evoluir os atributos corretamente, pra você se tornar um personagem forte no jogo. Então eu particularmente acho isso maravilhoso. Se você gosta também desse tipo de coisa, de RPG e o Caramba 4, eu recomendo que você dê uma olhada e aprender a jogar esse jogo, porque é realmente muito foda. É muito foda, é do caralho, tá ligado? É muito da hora, sabe? Vou tomar aqui um gole da minha água. A garganta ficando meio seca, sempre assim, no final do podcast assim, a garganta vai ficando meio seca, tá ligado? Então bebam água aí também, pessoas, faz bem pra saúde, pro rim de vocês, bebam água, tá? Delícia. Mas é isso, cara.
É isso. Histórias boas são baseadas no jeito que a vida funciona. Você sente que, caramba, olha essa premissa que da hora. O fato de você não entender bem uma história, pelo fato dela ser muito complexa ou muito bem construída, é um baita de um ponto positivo pra história, entendeu? Principalmente quando ela é estranha não, quando ela é complexa e interessante. Porque você se interessa a entender a história, a lore por trás desses personagens e talvez chegar numa conclusão, qual você acha mais certo, qual você acha mais interessante, sabe? Pois é, cara. E é maravilhoso, cara, a construção de história desses caras. É maravilhoso. Então, às vezes, você pode estar lutando, você pode achar, na vida real, né? Eu me refiro. Você pode achar que você está lutando por uma causa boa, quando na verdade você não está lutando. Na verdade, você está lutando por uma causa egoísta, uma causa que não necessariamente é o bem da humanidade. Então fica aí a reflexão, caso você nunca tenha parado para pensar nisso. Será que realmente as ações que você está tomando sobre a sua vida são ações boas que fazem bem ou são moralmente duvidosas, digamos assim, sabe? Então, é maravilhoso, cara. Pra mim, quando acabar esse podcast, eu vou terminar de editar, vou preparar tudo, as postagens, renderizar as paradas e tudo mais. E eu vou jogar Morrowind, porque eu estou viciado nesse jogo. Esse jogo me deixa. Ah! Que jogo maravilhoso, cara. E fica aí a recomendação pra vocês, tá certo? Mas agora, 1h05 de podcast já. Eu. Tem alguns áudios aqui que o pessoal mandou no grupo do Telegram. E eu vou botar pra tocar aqui. A gente vai ouvir agora áudio dos ouvintes. Lembrando que esses áudios aqui são exclusivos. Você só pode mandar áudio no grupo exclusivo do Telegram do Diplomata Podcast. Se você tem interesse em participar do grupo exclusivo do Telegram, você entra em contato comigo pelo direct do Instagram ou pelo privado do Zap e eu mando o link pra você entrar sem problema, não tem burocracia. E você entra lá pra conversar com o pessoal, pra trocar uma ideia e pra participar desses quadros aqui que a gente vai fazendo durante o podcast, tá certo? Então, lembrando também que agora eu não ouvi os áudios ainda. Vai ser reação primeiríssima aqui, em primeira mão pra vocês. Reação primeira aqui pra vocês. Reação primeira, tá ligado? Enfim. Vamos ouvir agora o áudio aqui do queridíssimo João. Bora lá. Pelo amor de Satã, não use Ritalina pra gravar o Diplomata. Você já usou. Você já não usa essa merda e você já fala rápido pra caralho. O cara parece o Eminem gravando podcast, tá ligado? Mas ó, a dúvida que eu tenho é a seguinte: se eu tenho 1,50, eu deveria pegar o Optimus Prime ou escolher o Megatron e a partir daí eu fabricar metanfetamina? Me responda essa dúvida, por favor, Diplomata. Caralho, que porra é essa, meu? Olha, não vou usar Ritalina, tá? Pra gravar podcast. Porque eu já uso. Mentira. Não uso. O cafezinho tá bom, tá de bom tamanho, já dá uma energia legal. Olha, o cara falou que eu falo rápido no podcast, tá ligado? Tá. Tio, eu vou até rodar essa pergunta de novo. Eminem gravando podcast, tá ligado? Mas ó, a dúvida que eu tenho é a seguinte: se eu tenho 1,50, eu deveria pegar o Optimus Prime ou escolher o Megatron e a partir daí eu fabricar metanfetamina? Me responda essa dúvida, por favor, Diplomata. Pelo amor. Peraí, caralho. Mano, pô, bicho, olha. Se você tem 1,50. Se você tem 1,50, bicho, Tu. Porra. Eu não sei a resposta pra isso, cara. Mas Optimus Prime, Megatron aí. Como diria o Megatron, né? Eu acho que você deveria pegar o Megatron, porque, tipo assim. Como o próprio Megatron já diz, me dá o cu! Enfim. É. É isso, cara. Faz metanfetamina aí, cara, com 1,50. Se você descobrir como fazer metanfetamina tão barato, você fala comigo, que eu também quero entrar nessa jogada aí e poder ganhar um dinheirinho pra poder, sei lá, comprar um microfone novo aqui pro podcast, melhorar o conteúdo, a qualidade, tá ligado? Então, é isso aí, cara. Se você descobrir como fazer metanfetamina com 1,50, cara, por favor, me diga, tá bom? Certinho? Valeu. Vamos agora para o próximo áudio. Diplomata, diplomata, por favor, escute minhas preces e escute a minha história. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O Filha da vento no puta. cume bate, a rosa no cume cheira.
Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce, o barro no cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Essa é a minha conclusão precipitada para hoje. Obrigado. Caralho, que arrombado, meu. Cara, só tem doente, velho, ouvindo essa merda aqui desse podcast, cara. Vocês são todos uns doentes, meu. Puta que pariu, cara. Olha aí, pessoal, tá vendo? Depois vocês perguntam por que eu chamo os ouvintes de jegues, de inúteis, de pessoas fracassadas. Tá aí a explicação, beleza? Tá aí a explicação, tá ligado? Caralho, que filho da puta, meu. É muito. A rosa no comicheira, né, cara? Porra, puta que pariu. Ó, o maluco mandou aqui já a referência, ó. Essa é a minha conclusão precipitada para hoje. Obrigado. Esse aí é o Léo, dono do Conclusão Precipitada lá, que eu já falei em episódios anteriores sobre isso. Vão lá no @esbocando-ideia. E esbocando de esboçando, né? Mas sem o C cedilha, né? Esbocando ideia e vejam lá a conclusão precipitada. Inclusive, eu não sei se sou eu que tô vacilando com você, Léo, ou se realmente você não tá postando mais. Não postou mais conclusões precipitadas recentes. Não tenho certeza. É porque eu não tô entrando muito no Instagram ultimamente, mas eu vou até olhar aqui quando acabar o podcast, vou dar uma olhada, ver se tem alguma conclusão precipitada novo. Mas enfim, meus ouvintes, é isso aí. Ouçam aí assistam, né, o bagulho do cara. Se você gosta de filosofia ou umas paradas assim, ou gente falando merda. Merda não, né? Que o conteúdo do cara é interessante até. Se vocês gostam de pessoas refletindo, se você assiste isso aqui, se você consegue assistir isso aqui inteiro, você vai conseguir assistir um videozinho de 5 minutos do Conclusão Precipitada, cara. Se você acompanha o Pondé, o que faz uns vídeos assim no YouTube, faz uns vídeos falando sobre assuntos diversos, você vai gostar com certeza do Conclusão Precipitada. Então fica aí minha recomendação, é muito interessante. Inclusive eu até ver no Instagram se ele postou algum novo aí, ou se ele tá sendo um vagabundo e não tá postando mais. Aí a gente descobre depois, certo? Mas é isso, meus caras. Vou tomar um último gole da minha água aqui, ó. O último gole do podcast, tá bom? O último gole do podcast. Que delícia. Vamos lá, tomar um último gole aqui. Gloob, gloob. Que delícia. Então, pessoal, é assim que eu me despeço de vocês, meus caros ouvintes. Eu me despeço de vocês, meus caros. Lembrando que acessem meu Instagram, @imkleiber, IMCLEIBER, para ficarem de olho no podcast. Ou se você tem um WhatsApp, nem precisa me seguir no Instagram, que aí, né, já não dá mais, tá ligado? Já não precisa, porque eu já também falo no status. Se você tem interesse em entrar no grupo do podcast, o grupo exclusivo do Telegram, apenas no Telegram. Então, mais uma vez, fale comigo no meu direct, no Instagram, ou no meu privado do Zap, que eu mando o link pra você, sem nenhum tipo de burocracia e tal, pra você participar desse quadro aqui dos ouvintes faladores, tá certo? É isso, eu agradeço muito a vocês, a presença aqui de vocês nesse podcast, por vocês terem emprestado esse ouvidinho. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Muito obrigado, pessoal do grupo do Telegram, que mandou aí alguns áudios para nós. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma notícia para dar. Tenho, na verdade, né? Acesse o canal do YouTube do Diplomata Podcast, que vai estar saindo episódios novos quarta-feira, e no sábado vai sair episódios antigos no YouTube que ainda não foram pro YouTube, entendeu? Que são só no Spotify, são só no Google Podcast, no Anchor, e por aí vai, tá certo? Então, quero agradecer aqui a presença de vocês, mais uma vez, obrigado por fazerem este projeto dar certo, obrigado por darem voz, obrigado por darem ouvidos a este projeto maravilhoso que eu me satisfaço muito fazendo, apesar de eu ter explicado pra vocês que eu tive essa sensação de fardo hoje, de nossa, pô, velho, tenho que gravar o podcast, cara, mas eu saio desse podcast aqui do mesmo jeito que eu saio de todos os podcasts. Satisfeito e mais leve do que eu tava antes, porque eu conversei aqui com vocês, joguei as ideias, e mais uma vez agradeço pra
caralho o que vocês fazem aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Nós nos vemos na quarta que vem. Se tudo der certo, se eu ainda estiver vivo até lá, eu desejo a vocês um excelente resto de semana para vocês, tá certo? Então, muito obrigado, nós nos vemos na próxima quarta-feira e tchau, tchau, beijão, meus caros.